Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? É com grande satisfação que hoje eu venho trazer algo da parte do Senhor para a tua vida. Vamos falar um pouco sobre Jonas, que se conta no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, parte A. Amém? Vamos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse. Tá vendo aí, meus queridos? O Senhor colocou algo na mão de Jonas e simplesmente ele não perdeu a oportunidade. Ele fugiu para Tarse. Fugiu da presença do Senhor. Ele acha que fugiu da presença do Senhor, mas só que não. Tão interessante que ele, no seu pensamento, falou: o quê? Eu vou para aquela cidade perversa, aquela cidade que ninguém quer nada com Deus? Eu fico imaginando, irmão, que eu acho que ele já foi lá várias vezes para ele conhecer bem aquela cidade e não querer levar boas-vindas, a boas novas do Senhor. Ele falou: não, aqui não. E se você for analisar, hoje não é diferente. Aleluias. Hoje tem muitos pregadores, muitos missionários que querem escolher o lugar que quer levar a palavra de Deus. Só que não é bem por aí. Porque a gente tem que ser obediente à voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor deu uma ordem para Jonas, só que ele não quis. Ele simplesmente foi para Tarse. Ele pegou aquele navio, se escondeu lá, e foi embora. Achando que Deus não estava vendo essa situação, ele achava que estava se escondendo de Deus, mas só que não. E nesse tempos que vivemos, meus queridos irmãos, muitas pessoas estão fugindo da presença do Senhor, saindo do propósito do que Deus colocou em cada coração. As pessoas ficam se esquivando, até mesmo na casa de Deus, na obra do Senhor, não faz com excelência o seu chamado. E ali você vê que Jonas ele recebeu um chamado para ir para aquela cidade de Nínive. Só que não, ele fugiu. Só que é interessante que quando ele entrou naquela embarcação, ali se levantou uma grande tempestade. As pessoas se desesperaram, não sabia por que o mar estava tão revolto. Eu creio que naquele dia era um dia maravilhoso, um dia, assim, com a previsão boa do tempo, segundo os estudos dele naquela época. Só que Jonas se escondeu ali e todo mundo queria saber, todo mundo lançando sorte, ele lá dormindo, descansando, entendeu? Só que, levando para nós, é a mesma coisa. Não adianta a gente querer fugir da presença do Senhor. Não adianta você querer dormir e fazer como se tudo está bem, só que não. Hoje as pessoas estão dormindo tanto espiritualmente como fisicamente. E não apresenta a Deus, foge da presença de Deus, faz como que bem quer. Como isso não vai atrair e vai acarretar consequências. Amados irmãos, vamos ficar na posição do Senhor, vamos ser obedientes à voz do Senhor. Não venha deixar que o inimigo venha lançar nos nossos ouvidos, na nossa mente, algo que venha interromper o chamado que Deus tem para a tua vida, meus queridos. Que é dessa maneira que o inimigo ele quer te afastar do teu ministério, da tua obra. Como o diabo falou no ouvido de Jonas ali, ele fugiu da presença do Senhor para não levar boas-vindas para aquela cidade. Aleluia. E pelas nossas desobediências, acaba a gente acarretando várias situações difíceis para a nossa família, para o nosso lar. E a gente fica sem entender o porquê. Porque a gente está naquele sono. A gente fica cego, o inimigo cria aquela membrana, aquela camada nos nossos olhos que a gente fica cego e não enxerga o que o diabo está fazendo. E nossos familiares acabam pagando um alto preço, porque nós homens somos sacerdotes do nosso lar. A gente tem que ser autoridade, a gente tem que ser o pastor do nosso lar, aonde a gente tem que levar a boas novas. Aleluias, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Pare de dormir. Peça sabedoria e discernimento ao Espírito Santo de Deus para que você venha estar atento
sobre a cilada do inimigo, porque a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, meus amados irmãos. Vamos ficar atentos no nome de Jesus. Toda desobediência gera uma consequência. E essa consequência, ela pesa, ela machuca, ela dói. E muitas das vezes a gente prefere passar pela prova porque quer. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer posição, posicionamento. Aleluias! Deus teve que permitir uma situação na vida de Jonas para ele acordar e acordar no ventre de uma baleia. Será que tu quer entrar nesse ventre da baleia? Irmão, vigie, porque não é fácil. E aqueles marinheiros na embarcação lançando sorte porque ele queria pedir aos seus deuses e nada de resposta, e aquilo só se agravou. E uns chegaram perto de Jonas: e você não vai pedir ajuda ao teu Deus? Porque todo mundo estava procurando ajuda e ninguém sabia o porquê, irmão. E tem coisas que se levantam na nossa vida por culpa nossa mesmo. Tem vezes que a nossa família paga o preço. Até quando? Até quando tu quer brincar de ser crente? Até quando você quer brincar com as coisas de Deus? Procurar prova? Procurar problema para nossas vidas e familiares? Irmão, vamos acordar, porque Jesus já está à porta. Jesus quer acelerar essa sua vinda. A gente tem que buscar a Cristo, a gente tem que levar a sua boas novas para toda criatura, toda a humanidade. E ali, Jonas foi, se entregou, falou: não, é por minha causa que está essa tempestade. E ali pegaram Jonas, meus queridos irmãos, lançaram ao mar. Irmão, não queira estar no lugar de Jonas, porque ele foi lançado ao mar. E o mar estava revolto, muitos ventos, muitas ondas. E ali Deus mandou um grande peixe que engoliu Jonas. E ele ficou no ventre. A vontade de Deus, ela é boa, é perfeita, meus amados irmãos. E agradável para nossas vidas. Chega de ficar procurando coisas que venham desagradar o coração do Pai. E aquele peixe, Jonas ficou no ventre daquele peixe ali por um bom tempo. E chegou uma hora que ali ele se conscientizou, pediu perdão a Deus, renovou, e aquele peixe levou ele até Nínive. E ali o peixe vomitou ele. E ele ali foi fazer a vontade de Deus. Ele começou a pregar o evangelho para toda criatura, para o rei. Chegou no rei, falou: ó rei. E ali ele expôs a situação, o que Deus queria, que aquela cidade tomasse uma posição diante de Deus. E aquele rei colocou toda a cidade para jejuar perante o Senhor Jesus Cristo. E o evangelho que Jonas levou àquela cidade chegou até o rei. E imediatamente aquele rei fez um decreto para toda criatura, eu falo criatura, de seres humanos, animais, todos teve que jejuar. E ali Deus começou já a agir, porque o que Deus tinha para aquela cidade era um propósito maravilhoso. E quantas das vezes vida se perde, família se destrói, porque a gente não leva a palavra de Cristo. Porque a gente não leva a boas novas do Senhor para essas vidas. Porque a gente se acomoda, a gente dorme, como o Jonas estava ali no barco dormindo, o mundo se desabando, todo mundo perecendo. E hoje muitas pessoas estão dormindo espiritualmente e não estão atentos à voz do Espírito Santo de Deus. E o diabo está aí brincando, tirando uma onda. E aí, meus queridos irmãos, o nosso Deus, ele viu que aquela cidade realmente se arrependeu, se converteu perante ele. E ali Deus poupou a ira que ia ter sobre aquela cidade. E Deus, ele quer fazer da mesma maneira nas nossas vidas, para que a gente venha se arrepender, para que a gente venha se posicionar perante dele, para que a gente venha ter uma vida de santidade, de busca a Deus. Isso eu estou falando até para aqueles que estão na igreja mesmo, que estão servindo e estão negligenciando a obra do Senhor, fazendo de qualquer jeito, entendeu? Ou fazendo para querer mostrar para o homem. Não faça a obra do Senhor para querer se mostrar.
Faça a obra do Senhor para que vidas venham a ser alcançadas, para que vida venha a se converter, para que vida verdadeiramente venha a se prostrar perante Deus, venha a se sacrificar e fazer um sacrifício ao Senhor em jejum e em oração. Meus queridos, não seja desobediente. Vocês também que não têm Cristo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus sabe a tua situação, a tua necessidade, o teu desespero. Jonas levou a palavra ali para aquela cidade. Vocês que não conhecem a Cristo ainda, mas Jonas foi um missionário, um homem que levava a palavra, que nem eu estou levando para vocês. Ele levou a palavra para toda a humanidade naquela cidade ali, e aquelas vidas se renderem e aceitar a Cristo. Se essa palavra estiver indo de encontro ao teu coração, entrega teus caminhos ao Senhor, procura uma igreja mais próxima, se renda a Ele enquanto há tempo, porque Deus quer mudar o teu cativeiro, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer restaurar os teus familiares, Deus quer tirar o teu filho do lamaçal. Vocês que estão com filho jogado nas drogas, na bebedice, no destilado, nessas bebidas fortes, Deus quer libertar, quer sarar a tua vida, aleluia. Meus queridos, quantos jovens se perdendo, quantos adolescentes se perdendo, tirando sua vida, se matando, se prostituindo, vendendo o seu corpo. Muitas das vezes nós somos culpados porque a gente fica dormindo, fica brincando, fala, eu não posso fazer mais nada. Você pode no nome de Jesus, porque você serve um Deus maravilhoso. Você serve um Deus que Ele te deu autoridade como sacerdote do teu lar, no teu lar, na tua família. Seja você cristão ou não, Deus quer mudar o cativeiro da tua vida. Se arrependa, porque o diabo quer destruir o seu lar. E quantos lares nesse momento está sendo destruído porque a gente não leva a palavra de Deus, porque a gente não leva o ide e pregai o evangelho para toda criatura. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Arrependei-vos enquanto é tempo. Vamos orar, meus queridos irmãos. Apresente ao Senhor agora a tua necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade nesse momento. Se é um filho que está largado, um filho que você já fez de tudo e ele não quer se posicionar, aleluia. Tem vezes que ele quer um abraço teu. Eu não vou citar, mas uma amiga minha me mandou uma foto da filha, que a filha está se cortando e ela está desesperada, precisando de ajuda para internar. E eu falei, minha querida, abrace sua filha, ela quer o teu abraço, ela está te chamando a tua atenção. E hoje vivemos tempo, igreja, que os filhos estão aí dando sinais e vocês estão dormindo. Acorda, acorda enquanto há tempo para o teu filho e para a tua filha, aleluias. Glória a Deus, aleluias, irmão. Oh Senhor Deus, eu te peço, Senhor, por esses jovens, por esses adolescentes, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. É no nome de Jesus que repreendemos todo espírito de morte, todo espírito suicida que caia por terra no nome de Jesus, aonde essa palavra for, que o Senhor esteja libertando, Senhor. Senhor, vai de encontro, Senhor, queimando todos os principados e potestades, Senhor. Destruidor de lar que caia por terra no nome de Jesus, sai em retirada no nome de Jesus. Meus queridos, descanse no Senhor. Procura uma igreja, porque o Senhor quer fazer mais na tua vida e dos teus familiares. Deus foi muito forte, Deus está falando aqui. Acorde, Jonas estava dormindo e aconteceu tudo aquilo no barco, para que o teu barco venha se acalmar. Amém? E Deus abençoe.